pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e o nosso convidado é o advogado Rodrigo Canelas. Ele que é graduado pela Universidade Brás Cubas, possui MBA em Gestão Empresarial, especializado em Direito Empresarial pela Embrap de Londrina e presidente da 36ª subseção da OAB aqui de São José dos Campos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação do senhor, para nós é motivo de grande honra e alegria. Agradeço, João, a todos do movimento Virando Jurista. A honra é minha de estar aqui pela primeira vez e poder ajudar e falar um pouquinho da nossa OAB, da nossa vida de advogado. Nós é que agradecemos a participação do senhor, lembrando que essa entrevista é uma parceria com o Clique Jurídico do curso Êxito aqui de São José dos Campos. Para começar a nossa conversa sobre a OAB, gostaria de perguntar para o senhor o que é a Ordem dos Advogados do Brasil, suas finalidades e competências. Bem, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade de classe que representa todos os advogados e estagiários devidamente inscritos, né, no nosso quadro. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 410 mil advogados, né, num universo de muitos espalhados aí na federação. São José dos Campos temos quase 5 mil advogados hoje. E a Ordem dos Advogados ela tem, além de entidade de classe, uma das mais importantes em termos de volume, né, de inscritos, é uma entidade de classe que ela tem uma função muito importante na questão fora da classe, né? Não só para o advogado, mas em razão das questões sociais, da função social que a OAB exerce perante a sociedade e as várias brigas que a OAB encampou durante todos os anos. É importante até frisar e comentar nesta pergunta que você me fez, que a Ordem dos Advogados não começou como Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela veio de uma origem que se iniciou com o Instituto dos Advogados Brasileiros, né, o IAB, e o Instituto dos Advogados Brasileiros, eles tinham a necessidade de se propagar pelo tamanho do nosso território, eles estavam muito limitados no Rio de Janeiro e tentaram aumentar e ganhar espaço. Foi quando houve a ideia de criar-se a Ordem dos Advogados do Brasil e isso se difundiu para toda a federação. Começou em Brasília, né, na nossa capital federal, e de lá iniciou-se as seccionais nos estados. Então a primeira ordem foi criada lá em Brasília, por isso que é a sede, né, da nossa seccional, não por uma coincidência de estar na capital federal, mas pelo fato de ter sido realmente criada no Distrito Federal. E hoje nós temos várias seccionais e as subseções do estado de São Paulo. Olha só que interessante, agora você já sabe o que a OAB representa, é um órgão de classe aí voltado para a classe de advogados. O senhor comentou do grande número de inscritos que a OAB possui e por isso também a sua relevância. Gostaria de perguntar para o senhor, quais são os quesitos para que alguém seja um inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil? O único quesito e talvez o mais difícil seja o temido exame de ordem, né? Então, hoje, para que a pessoa possa participar, se inscrever, ela tem que ser admitida no concurso, no exame de ordem, que é o exame que credencia o profissional, habilita o profissional para poder exercer a advocacia prevista no nosso estatuto, na Lei 8.906 de 94. E faz parte do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, não só os advogados inscritos, mas os estagiários que podem também dar entrada na sua carteira de estágio, né, reconhecida pela OAB. Há uma anuidade, né, tanto de estagiário como para advogado, e ele tem os mesmos direitos daquele advogado inscrito, né, na questão de convênios, participação da CAASP, que é a Caixa de Assistência, e a exigência única é a aprovação via exame de ordem. Com certeza. Fica aí então um aviso para que você, tendo interesse em participar da OAB, tendo essa vontade dentro de você, faça o exame, seja mais um advogado, seja mais um membro desse órgão de classe. O senhor também comentou sobre a importância social, a relevância social que a OAB exerce na sociedade. A gente tem visto isso nos noticiários, a gente tem acompanhado de forma atuante como a OAB se manifesta. Com relação à situação
política do Brasil, com relação à nossa crise brasileira institucional, isso não só no político, mas também temos o judiciário, temos as áreas que nós estamos em crise nacional. Com relação a esses aspectos, qual é a posição da OAB? Como a OAB tem se posicionado com relação à crise institucional que o Brasil tem passado? Bem, a OAB, historicamente, ela encampa as questões que são envoltas em relação a problemas sociais, políticos e etc. E essa questão histórica, ela, se reportando à nossa atual realidade, ela tem sido muito combatida pela Ordem, não só pela Ordem Seção São Paulo, mas pelo Conselho Federal, através do nosso presidente do Conselho Federal, Dr. Cláudio Lamack. Na nossa OAB estadual, a Seccional São Paulo, presidida pelo Dr. Marcos da Costa, nós temos feito e participado ativamente de muitas ações, desde movimentos contrários à corrupção, eleições limpas, é uma briga, mas não deveria ser uma briga, que na verdade é o direito de defesa, de ampla defesa, campanhas envolvendo essa questão, a inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Então a OAB tem trabalhado muito nessa questão no âmbito estadual e no Conselho Federal também não é diferente. Então hoje a OAB tem esse trabalho, esse envolvimento direto nas questões sociais que afligem, as questões que envolvem a população. Aconteceu recentemente a questão do impeachment, não foi, obviamente, uma peça do impeachment, do impedimento feita pela OAB, mas ali estavam 2 conselheiros, né, da própria OAB São Paulo, inclusive uma delas que é a doutora Janaína Pascoal. Então a OAB ela participa ativamente, é um órgão dentre as entidades, inclusive institutos de pesquisa apontam a OAB entre as 5 maiores instituições que são analisadas pela própria população dentro da sua credibilidade, naquilo que a OAB demonstra como seriedade, como entidade de classe. Existem nesses 5 o Ministério Público, Polícia Federal, e aí você começa a olhar e você verifica que a OAB ali é a única entidade de classe dentro de uma eleição aberta à população e que demonstra a efetiva participação da ordem e a importância dela perante a sociedade. A OAB ela participa das questões relevantes, principalmente pela questão do munus público, né? Nós advogados, todos nós advogados, temos na nossa essência não só a advocacia, mas a nossa função social, né? O de trabalhar em prol da sociedade, independentemente dos escritórios particulares, etc. Mas a advocacia é uma atividade que ela está muito ligada com a população e com o trabalho voluntário. E essa ligação com o trabalho voluntário, com as relações que são importantes de discussão da sociedade, a OAB diretamente está ligada. Inclusive, muitas vezes, parte da OAB os pressupostos de discussões da sociedade. Saem da OAB as discussões amplas que envolvem desde a questão de desarmamento, desde a questão de corrupção. Então, a OAB ela é uma precursora também de muitos debates sociais. Com certeza, e muito oportuno essas colocações que revelam aí a importância e a atuação social que a OAB tem aqui no Brasil e em nossa sociedade. Agora, a gente tratou dos desafios que alguém tem, da qualificação, do requisito para ingressar, né, na OAB para se tornar um advogado e também da relevância social, tanto que a OAB exerce quanto que a advocacia tem para a sociedade aí no seu ideal de justiça. Com relação a isso, gostaria de perguntar para o senhor, por que escolher a advocacia? O estudante de direito que nos acompanha, ele ainda está pensando se ele vai ser um promotor, se ele vai ser um delegado, um defensor, um procurador. Por que advogar, na visão do senhor? Bom, eu vou citar até um filósofo, né, um estudioso do direito, que ele dizia o seguinte: o advogado é o primeiro juiz da causa, né? E quando isso nós estudamos lá na filosofia do direito, você percebe que é exatamente o que acontece. O primeiro contato com um problema social, um problema individual, ele é transmitido através do advogado. O advogado, pela sua função, pela sua natureza, é a primeira pessoa que vai pegar um reclamo e levar para o judiciário. Ele é um grande instrumento de acesso à administração da justiça, é ele que vai
fazer com que aquela pessoa que necessita da sua voz ouvida por um juiz, por um promotor, por um delegado, tenha através do advogado. Então, a advocacia é uma das mais nobres profissões. Como dizia Sobral Pinto, não é profissão para covardes. E é uma advocacia, é uma profissão nobre, até se você analisar o latim, né, o que significa, o advocato é o advogar, né, é você prestar, doar, né, você trabalhar de forma de doação, de poder participar de um problema através da doação do seu conhecimento, da sua vocação. Então a advocacia é uma profissão extremamente nobre, difícil, porque nós temos passado por muitas situações de complicação e de dificuldade, até não só econômica, mas desde do histórico da advocacia, das mudanças de legislação, a dificuldade até na questão do respeito para com o advogado. Muitas vezes nós sofremos com a questão de prerrogativa, que não é nossa, é do nosso cliente, mas a advocacia sobrevive, né? Ela vai se modernizando, vai crescendo, novos advogados vão surgindo, assim como você, logo logo, e as pessoas vão acreditando cada vez mais no advogado, porque elas veem no advogado aquela pessoa que está ali para ajudá-la. E é muito diferente de outras profissões, né? A advocacia, ela é uma profissão nobre pela sua grandeza de espírito, pela sua doação que está inserida dentro da nossa vocação. O advogado, ele é ligado à área social por natureza. Por mais que ele tenha o seu grande escritório, ele vai ter uma vocação social de forma, desde a sua graduação até a sua profissão já concretizada. Evidentemente. E ainda nessa vertente, eu gostaria de perguntar para o senhor, a cada caso diário que o senhor encontra, a cada atendimento, e também como representante, como presidente de um órgão de classe, o que motiva o senhor a atuar diariamente quando o senhor acorda pela manhã e fala, olha, hoje eu vou para o meu escritório, hoje eu vou para a OAB, o que motiva o senhor a atuar em cada caso e também como presidente da OAB, representando aí a classe de advogados? Em cada caso é um caso, né? Eu estou formado há quase 20 anos e aprendo a cada dia. Cada cliente que nos procura, cada cliente, cada ação, você aprende, você discute, você abre o leque seu de conhecimento. Você tem muitas vezes do outro lado excelentes profissionais que também te ensinam, outros juízes, promotores, advogados, enfim, você aprende. A advocacia é um aprendizado constante. Talvez esse seja o grande motivo até de que as pessoas fiquem mais motivadas com a profissão no dia a dia, de você conseguir todo dia ter coisas novas na sua profissão. E a advocacia não é uma profissão estática, né? Ela é muito cheia de alternâncias, de mudanças, até porque a nossa legislação é uma legislação que infelizmente tem medidas provisórias a cada hora, como se fosse uma pastelaria. Então nós temos hoje uma dificuldade de acompanhamento na legislação e, em razão disso, o advogado ele tem essa necessidade de sempre estar se aprimorando, e isso faz com que nós não sejamos profissionais estáticos, né? O advogado é quase que um triatleta, de gravata ainda por cima. Mas o que me motiva principalmente a OAB como eu disse há pouco, é o trabalho voluntário, não só o voluntário, mas a doação, que é a doação não só de tempo, mas a doação de você estar ali, tentar ajudar o seu colega. Nós temos inúmeros profissionais muito bem-sucedidos, mas também temos inúmeros profissionais que passam necessidades. Nós temos as dificuldades do dia a dia da advocacia. E quando você se predispõe a trabalhar pela classe, é para trabalhar não só para a classe, mas para a sociedade, né? Isso está dentro da nossa profissão. E você trabalhar de forma voluntária, é importante até essa oportunidade de dizer isso. A OAB ela não é um cargo remunerado. O presidente, os diretores, os presidentes de comissões, membros, ninguém recebe salário. E ali talvez tenha o grande segredo do que nós precisamos hoje na sociedade. São pessoas que estão ali de forma voluntária, se predispondo a trabalhar, né, a participar de várias questões, várias situações complicadas, e nenhuma delas recebendo qualquer tipo de salário.
Eu não estou dizendo que nós temos que trabalhar aqui num regime de não remuneração, não é isso. Mas você percebe que nós fazemos, às vezes, muitas coisas pela entidade de classe que ela é feita e, às vezes, um poder público, seja ele qual for, não faz e ele é remunerado. Então, você percebe que a atividade da advocacia, as entidades de classe, quando juntas, unidas e que tenham boas ideias, bons projetos, elas conseguem executar. Então, a OAB é uma possibilidade de você conseguir executar isso. Então, nós fizemos muitos projetos aí durante esses quase 2 anos de gestão, feira jurídica, plantio de mudas, ações sociais, fora as palestras, encontros. No sábado agora nós temos um movimento pela paz, junto com a Polícia Militar. Então, são várias ações sociais que nós não dependemos do poder público. Então, você percebe que a OAB ela tem sua vida própria. E o advogado que se dispõe a trabalhar para a OAB, ele participa disso ativamente, ele sente isso na pele. Então, isso é gratificante, eu acho que... Com certeza, fica evidente, aí fica clara a nobreza, tanto de atuar como advogado, como representante atuante pela classe que você participa. Sim. O senhor citou os cargos que são voluntários, eu gostaria de perguntar como que eles são feitos, a eleição, os cargos, Sim. Como que se dão as indicações a cargos eletivos na OAB? Bom, os cargos de subseções e seccional, todos eles para presidência e diretorias através de voto. Né? São eleições como uma eleição para um vereador, para um prefeito. Você tem as chapas criadas e você tem um movimento eleitoral que é feito através dos advogados que estão devidamente inscritos, né, com anuidade em dia, então eles podem ter o direito de votar. Então, cargos diretivos são através de voto. Depois de eleitos, os presidentes, tanto da subseção como da seccional, ele tem a prerrogativa de eleger ou nomear, no caso, presidentes de comissões. Né? Nós aqui em São José dos Campos temos aproximadamente 44, 45 comissões, das quais nós temos cada uma com um presidente, e aí você tem uma espinha vertical ali de vários cargos, né? De secretários, os membros, e nessa verticalização nós temos as pessoas que são nomeadas pelos presidentes das comissões e com aval da diretoria. Então, as nomeações são feitas pelos presidentes eleitos e os presidentes através do voto, né? A classe que acaba escolhendo e votando. Mandatos de 3 anos. Tratando até dessa comissão, das comissões que o senhor estava falando, tem até uma subcomissão, caso você tenha curiosidade, que é a subcomissão do Jovem Acadêmico. Foi a primeira aqui no Brasil a ser instaurada e nós tivemos a oportunidade de entrevistar o André e o Lucas, que estão à frente dessa comissão. E ainda nesse assunto eu gostaria de perguntar, tanto do Jovem Acadêmico quanto do Jovem Advogado, existem projetos da 36ª subseção projetos e convênios, né, voltados ao jovem acadêmico e ao jovem advogado aqui em São José? Sim, tanto o acadêmico como o jovem advogado são públicos diferentes, né, da classe da maioria, porque é aquele que está iniciando uma carreira e aquele que está para iniciar a carreira e que muitas vezes não eram vistos pela diretoria, pelas diretorias ou pelas subseções. Não estou falando de São José dos Campos, mas como as subseções como um todo, elas não olhavam este público como público diferenciado. O que nós fizemos aqui, além da criação da subcomissão, que já vem da gestão anterior, nós criamos aqui algumas ferramentas que auxiliam diretamente a estes colegas, tanto o acadêmico como o jovem advogado. O jovem advogado nós criamos aqui, um dos primeiros, e talvez o primeiro, se eu não me engano, escritório de apoio para o jovem advogado. O que é isso? É um escritório devidamente montado, com toda a estrutura de escritório, computador, biblioteca. Nós temos ali um escritório, mesas, é um escritório com espaço digno para o advogado recém-formado poder atender o seu cliente sem custo. Ele não vai pagar nada por isso e é dentro da nossa casa, dentro da OAB. E tem uma regra um regimento, né, de utilização, tem que estar com a OAB devidamente paga, há uma alternância de agendamentos, um horário, etc. Mas é uma ferramenta extremamente importante, porque eu, há 20 anos atrás, tinha dificuldade
de poder atender os meus clientes. Se você tem no início de carreira, como toda carreira, a dificuldade inicial, né? Como eu vou começar a fazer, como eu vou começar a atender, e muitas vezes você não tem nem o ganho para poder subsidiar uma alocação. E esse problema o jovem advogado de São José dos Campos e Paraibuna, ele não tem. Ele tem ali o nosso escritório de apoio, e o nome até foi um nome bem feliz, que é Escritório de Apoio ao Advogado. Não só ao jovem, mas também aquele que está terminando a carreira ou aquele que precisa de um espaço digno para poder atender o cliente. E os acadêmicos, nós temos feito o quê? Trazido os acadêmicos para dentro da OAB. Apesar da quantidade enorme de estudantes aqui na nossa cidade, nós tínhamos um distanciamento entre a OAB e o estudante de direito. Isso acabou. Tanto que nós temos feito visitas, que são visitas monitoradas pelos professores, e nós, diretoria, fazemos um tour, literalmente, dentro da OAB. Desde de conhecer a estrutura física, até o Tribunal de Ética e Disciplina, que é o nosso regional, que aqui todos os julgamentos dos processos éticos disciplinares da região são feitos aqui em São José. Então, o estudante ele tem o primeiro contato com a OAB, que vai ser a casa dele daqui a alguns anos, né, ou alguns meses. Então, ele conhece a OAB de forma que não só quando ele for prestar o exame e for receber sua carteira na solenidade de entrega, mas ele já sabe aonde ele vai pisar, que aquela casa é dele, né? Pode não ser naquele momento, mas vai ser logo em seguida. Então nós fizemos uma aproximação muito importante, todas as faculdades nos auxiliando, e fora isso, levando as comissões para dentro das faculdades. Então hoje, das faculdades aqui, todas elas nos convidam para participar com palestras, comissões. Eu tive a felicidade agora recentemente de estar em uma das faculdades aqui de São José dos Campos para fechar a semana jurídica. Isso para nós é uma honra, porque você aproxima o contato com o estudante e quebra aquele muro de diferença entre o advogado ou o dirigente de ordem para com o estudante. Nós estamos no mesmo patamar. A diferença é que eu já tenho a carteira da OAB e o estudante ainda não. Mas logo, logo ele terá e talvez seja o presidente da OAB. Então é uma forma de ele ter um contato mais rápido e mais contínuo com a nossa classe. Então olha só você, jovem acadêmico, jovem advogado, que super interessante as colocações aqui postas, esse espírito fraternal que o órgão de classe tem não só com os advogados, mas também com o recém-advogado e com o jovem acadêmico. E ainda nisso, um abraço ao Dr. Felipe Alciprete, que está à frente da Comissão do Jovem Advogado e que nós esperamos a sua entrevista aqui. Continuando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para o senhor com relação ao exame de ordem. O atual formato, gostaria que o senhor nos desse alguns esclarecimentos como funciona atualmente o exame de ordem e qual é a visão que o senhor tem deste formato. Bom, o exame de ordem é talvez um grande medo hoje dos estudantes, pela mudança que teve recente. Agora existe a tal na repescagem que citam, que você não sendo aprovado na primeira e aprovado na segunda, você automaticamente já inicia-se na segunda fase. Isso ajudou muito? Ajudou. Porém, o exame de ordem, ainda assim, ele é uma ferramenta necessária, porque ali é o grande divisor de águas da qualidade de ensino, né, implementada nas cidades para com a ordem. Então, nós precisamos de bons profissionais. E a nossa profissão, além de todas as diferenças que nós já falamos aqui na entrevista, tem esta diferença fundamental, que é uma profissão que ela se qualifica desde o exame de ordem. Quando nós fazemos o exame de ordem, você faz com que você automaticamente só credencia o profissional que passou por mais uma validação de um curso de graduação de 5 anos. Isso é algo inédito dentre as profissões e é necessário, em virtude até da quantidade grande de cursos que nós temos aí. Mas o exame de ordem, na minha visão, nos últimos exames, pelo menos, eles têm pecado em relação, principalmente nas matérias. Eu acho que as faculdades hoje detêm as suas grades de matérias e muitas vezes algumas perguntas que são colocadas nos exames, elas não são matérias fidedignas àquela matéria dada durante a graduação. E isso dificulta, obviamente, qualquer um. Tanto o advogado, se for fazer um exame de ordem, como o acadêmico que está por fazer. Então, eu acho que, na verdade, o exame de ordem ele deveria ser o retrato, o espelho fidedigno da matéria dada em aula. Matéria dada, matéria estudada.
né? Então você não pode pedir ou exigir de um rapaz que está saindo, um graduando, num exame de ordem, uma matéria que ele teve 2 ou 3 meses, ou de repente um semestre, e ele tem 10 perguntas no exame. Isso, no meu ponto de vista, é inconcebível. Então isso talvez seja ainda motivo de algumas avaliações. A ordem, ela trabalha com a questão da validação do exame, mas existe uma instituição que está por trás, que faz toda a aplicação do exame, e talvez isso ainda seja motivo de discussões entre a própria OAB e a própria Fundação Getúlio Vargas. Mas hoje o que eu costumo dizer até aos jovens, aqueles que estão por fazer o exame de ordem, é que não só se limitem aos estudos dos livros, da matéria acadêmica. Leiam jornais, leiam aquilo que vocês achem que seja improvável, mas que pode ser que caia na prova. As discussões políticas são objeto muitas vezes de discussões e exames. Então o aluno, aquele que está para prestar o exame de ordem, ele tem que ter a sua cabeça como uma esponja, né? Ele tem que absorver tudo o que puder. E essa eu acho que talvez seja a minha maior sugestão para aquele que está prestando o exame. Quando eu prestei o exame há um pouco mais de 20 anos, era complexo, tanto quanto. Porém, existia uma fidelidade ao que você tinha na graduação um pouco maior do que hoje. Então esse é minha única ressalva no exame de ordem em relação a hoje. E eu estou falando porque é o meu ponto de vista, né? Eu estou falando não aqui como dirigente de ordem, mas como advogado que sou e sabendo que todos os estudantes têm suas dificuldades naturais, né, Luizão? Certamente, são considerações aí a serem analisadas e adaptações a serem verificadas. O direito como ciência social evolui, que as avaliações também evoluam. Outra questão que eu gostaria de ponderar com o senhor é agora, esse bacharel foi aprovado, acabou de se tornar advogado, entra naquela questão que nós estávamos falando, não tem muito recurso financeiro para abrir o seu escritório, para que ele possa desenvolver a sua atividade profissional. Então ele vai até a casa do advogado e lá ele presta o seu atendimento, pelo menos aqui em São José nós temos esse atendimento ao jovem advogado. Mas e com relação à publicização? Com relação à publicidade do seu trabalho profissional? Como o senhor, como advogado, vê essa questão da publicização, as regras que limitam a publicização do advogado dentro da advocacia? Bom, olhando como Brasil, eu vejo a publicidade hoje do advogado, ela tem suas restrições muito claras, né, no nosso código de ética e no nosso estatuto. Dificultam um pouco porque as leis, elas muitas vezes não se atualizam dentro da rapidez que tem hoje as redes sociais, os meios de propaganda. O marketing hoje é um marketing muito mais rápido do que as próprias leis, né? Então, hoje o profissional da advocacia ele tem uma série de dificuldades e limitações impostas dentro do nosso estatuto, do próprio Código de Ética, que restringem esse trabalho de publicidade, que, ao meu ver, deveria ser revisto. E o profissional, para ser contratado, precisa ser visto. E quando você não coloca, você limita alguns tipos de publicidade, você dificulta diretamente o trabalho daquele profissional. Quando nós pensamos que nós estamos numa cidade de São José dos Campos com mais de 700 mil habitantes e com somente 5 mil advogados, nós temos um campo abertíssimo de mercado. No entanto, esses advogados não podem fazer nada, não podem colocar uma propaganda na televisão, não podem colocar um anúncio no jornal, algumas restrições que impõem um certo fechamento do mercado para alguns. Então a publicidade, no meu ponto de vista, seria algo fundamental, principalmente para aquele que começa a carreira. Porque aquele que começa a carreira, ele precisa se mostrar, ele precisa falar para o cliente, olha, eu sou bom, estudei, estou aqui, estou procurando, estou no mercado, né? Estou à procura de possibilidades. E muitas vezes hoje ele tem essa dificuldade. É uma dificuldade de a gente pensar nesta mudança, nessa alternância de lei, né, dentro da publicidade da nossa profissão, mas é algo que creio que esteja no radar aí dos dirigentes e muito em breve nós tenhamos essa evolução. Hoje é muito comum você olhar o Facebook, as redes sociais e você verificar que os advogados estão fazendo propagandas, etc.
muitas delas até dentro de um formato que está dentro do nosso estatuto e tal, mas outros que já se perderam. E muitas vezes se perdem por não ter até orientação devida. Então eu vejo que seria necessária essa reavaliação do quesito publicidade na profissão do advogado, até porque os meios eletrônicos de publicidade hoje são muito rápidos. Hoje nós recebemos intimações por WhatsApp. Então, se o Poder Judiciário, né, ele tem a possibilidade de intimar um advogado por e-mail ou por meio de um WhatsApp da vida e etc., você tem também, como advogado, a possibilidade de se apresentar, de se colocar, utilizar um WhatsApp, utilizar uma rede social como meio de propaganda do seu escritório, da sua banca ou sua mesmo. Hoje nós temos até a figura do advogado na sociedade individual, que é muito importante, é um avanço. E esse advogado numa sociedade individual, ele é o produto, é ele que precisa estar sendo demonstrado ali, apresentado. Quando ele tem algumas restrições na questão de publicidade, ele tem, obviamente, uma dificuldade maior de se inserir no mercado. Então eu vejo como necessária essa mudança, talvez pequena, mas que ela seja gradual, ao ponto que os advogados possam ter ali, pelo menos uma publicidade. Hoje ela está extremamente limitada, mas pelo menos um pouco mais considerada, obviamente não escancarada como em outros países que já estão num tempo de evolução diferente do nosso, até na questão das carreiras jurídicas, que tem um outro perfil diferente do nosso até. Mas eu acho que nós temos muito o que evoluir na questão da publicidade. Percebam aí que importantes as colocações feitas que novamente remetem àquela situação da questão anterior. A evolução social que é exigida do direito conforme a demanda que a sociedade tem. Muito bem, eu sei que a conversa está interessante, eu sei que vocês têm acompanhado e são informações aqui importantíssimas que estão sendo colocadas e super pertinentes. E nós vamos então às perguntas do acadêmico. Partindo aqui para o término de nossa entrevista, as perguntas do acadêmico. A primeira pergunta vem do Ricardo Tomé. Ele é estudante na Universidade Paulista Unip, ele está no 5º ano e ele pergunta o seguinte: qual o posicionamento da 36ª subseção referente ao projeto de lei que autoriza o porte de armas para advogados, considerando o princípio de não hierarquia entre magistrados e membros do Ministério Público, sendo que esses possuem essa autorização? Qual é a visão da 36ª ou a visão do senhor a respeito do porte de armas? Bom, eu vou falar na minha visão como advogado, nem da 36ª, porque a OAB estadual tem um posicionamento, certamente. O meu como advogado, na verdade, não é nem meu posicionamento como advogado, mas como cidadão. Na minha concepção, arma não é poder. Nós já tivemos lei do desarmamento, uma população armada é uma população perigosa. Veja os exemplos em outros países ao qual os Estados Unidos está passando um momento gravíssimo de não poder voltar atrás nas políticas que incentivaram o armamento da população, e hoje eles não conseguem resolver essa questão que virou praticamente uma doença social. No Brasil nós não temos isto, obviamente nas funções como o Ministério Público, magistratura, tem a possibilidade da utilização das armas, do armamento, porém são situações diferentes do advogado. O advogado, no seu dia a dia, alguns que talvez militem em áreas um pouco mais, digamos, tensas, né, na área criminal principalmente, tem uma necessidade, talvez pela questão da segurança, mas a arma também não é sinônimo de segurança. É uma visão minha, particular. Arma não é sinal de poder, sinônimo de poder. Então, armar um advogado para querer configurar a ele o mesmo patamar de hierarquia entre magistrado e promotor é um engano, né? Os promotores têm sua função, magistrados têm a sua e o advogado tem a sua. No mesmo pé de igualdade perante os nossos direitos e deveres, principalmente perante a Constituição Federal, nós estamos ali no artigo 133, somos indispensáveis à administração da justiça, temos a nossa importância perante a sociedade, tal como promotor e juiz,
Porém, a arma não é ela o elemento que vai diferenciar o advogado, o juiz e o promotor. No meu ponto de vista, é um ledo engano. Eu entendo que a questão do porte de arma para o advogado é algo que na minha vida como advogado não vai mudar nada, porque mesmo que eu tivesse a autorização, eu não a teria. Por outro lado, existem os advogados que talvez se sintam na necessidade em razão da sua atividade fim. Porém, eu acho que é uma questão mais cultural do que de necessidade. Como eu disse, a arma não é poder, eu acho que você disseminar isto numa quantidade de advogados, por exemplo, nós estamos falando de 5 mil advogados num município de São José dos Campos. Nós não temos 5 mil juízes nem 5 mil promotores na cidade de São José dos Campos. Então nós estamos disseminando o armamento de uma forma indireta. Na minha concepção, novamente, eu acho que não seria algo, né, do ponto de vista da sociedade como um todo, algo positivo. Mas é o meu ponto de vista, que é diferente, talvez, até do ponto de vista da entidade de classe. Mas é uma briga, obviamente existem os setores dentro da própria advocacia que lutam para que isto seja um ganho, né? Não deixa de ser para aqueles que têm a necessidade. Porém, a grande maioria, creio eu, vejam com olhos, do ponto de vista até um pouco receosos aí no sentido de ter essa possibilidade do porte de arma, até porque ele não retrata a segurança, apesar de vivermos numa sociedade altamente insegura, infelizmente, diante do caos social que vivemos. Mas, se fosse sinal de segurança, os Estados Unidos seria o país mais seguro do mundo e não é. Então, é a minha Certamente. São questões interessantes a serem consideradas e aí vai a análise individual de cada caso. Está respondido, Ricardo. E por último, por derradeiro, a nossa pergunta da acadêmica. A acadêmica Júlia Pezzi, ela é da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, e ela pergunta o seguinte: a OAB possui congressos nacionais, regionais e municipais? Como que eles funcionam? Não, ótima pergunta, porque vai de encontro com uma conferência nacional da advocacia que se inicia agora na segunda-feira próxima. Serão 4 dias, né, em que toda a federação, todas as seccionais dos estados estarão aqui. São Paulo sediando depois de 50 anos a Conferência Nacional. Motivo de orgulho para o nosso estado, porque nós temos na conferência vários painéis de discussão, não só da área do direito, mas de assuntos envolvendo a questão social, como nós já falamos um pouco aqui na entrevista. E temos conferências, congressos. Na nossa subseção mesmo, nós tivemos no ano passado 3 congressos, neste ano 1 congresso, inclusive recentemente, no mês passado, o Congresso Estadual de Direito de Família. No ano que vem teremos pelo menos mais 1 ou 2 congressos, fora as conferências, simpósios. Então a OAB, ela trabalha muito na questão do aprimoramento do estudo, né? Do advogado e do acadêmico também. Nós temos por regra aqui na nossa subseção fomentar as palestras, todas elas gratuitas, nenhuma delas tem qualquer tipo de custo, exceto a doação de um quilo de alimento não perecível, que é revertido para entidades beneficentes no município, onde nós conseguimos fazer com que o advogado, além de se aprimorar no seu estudo, ele ajuda indiretamente uma entidade assistencial. Então isso é muito bacana. E no estado de São Paulo mesmo, nós temos na própria seccional vários congressos e conferências. Para quem está assistindo nossa entrevista, ainda dá tempo, na segunda-feira começa, é aberta, né? São as inscrições pelo site da própria OAB São Paulo. São inúmeros palestrantes de renome, juristas de renome. É muito interessante porque, como eu disse, há mais de 50 anos São Paulo não sediava, né, a Conferência Nacional, e é um momento que todos os advogados poderão estar juntos ali discutindo temas importantes da advocacia e da sociedade. Até aproveitando o ensejo, João, foi me dado a honraria de poder discursar neste congresso, representando as 235 subseções do Estado de São Paulo. Então, é uma honraria porque nós podemos falar um pouco da advocacia para os advogados que são presidentes das subseções do Estado
e é algo inédito para nós aqui na subseção e também que valoriza a subseção de São José dos Campos e principalmente as 16 subseções da nossa região. Nós temos o Colégio dos Presidentes, que são todos os presidentes de subseções da nossa região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, que se unem uma vez por mês para debater os assuntos inerentes à nossa classe. Então, esta honraria não é minha, é dos 16 na região aqui. Certamente, e cumpre destacar que, assim como para o senhor é uma honra nos representar lá, a honra é toda nossa de ter o senhor como entrevistado aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação. E essas são as informações aqui que nós temos com relação à Ordem dos Advogados do Brasil. Certamente informações absolutamente satisfatórias e que visam aí o preenchimento do seu conhecimento jovem acadêmico. Para mais informações com relação à 36ª subseção da OAB daqui de São José e também com relação ao advogado Rodrigo Canelas, você encontra aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Nosso muito obrigado e até a próxima!